Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa número 76 desse estudo Refletindo Kardec, que trazemos sempre com o apoio e divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, a CEFAM, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Hoje, ainda estudando os fluidos e as suas propriedades, aqui no livro A Gênese, capítulo 14, que fala sobre a ação dos espíritos e as criações fluídicas, eu vou ler o item 15 deste capítulo e que, embora seja um pouco longo, é muito importante para a nossa reflexão deste estudo de hoje. Kardec registrou assim: sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. Pode-se dizer, pois, sem receio de errar, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Há mais. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como num espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Tenha um homem, por exemplo, a ideia de matar a outro. Embora o corpo material se lhe conserve impassível, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes deste último. Executa fluidicamente o gesto, o ato que intentou praticar. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada, como num quadro, tal qual se desenrola no espírito. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Contudo, vendo a intenção, pode ela pressentir a execução do ato que lhe será a consequência, mas não pode determinar o instante em que o mesmo ato será executado, nem lhe assinalar os pormenores, nem ainda afirmar que ele se dê, porque circunstâncias ulteriores poderão modificar os planos assentados e mudar as disposições. Ele não pode ver o que ainda não esteja no pensamento do outro. O que vê é a preocupação habitual do indivíduo, seus desejos, seus projetos, seus desígnios bons ou maus. Este item é riquíssimo de informações para esse nosso estudo sobre o perispírito e os fluidos de uma forma geral. Kardec inicia trazendo para nós a informação de que, assim como nós sabemos que no ar há uma grande quantidade de vibrações, de o que ele vai chamar aqui de raios, que são essas ondas que nós captamos através do celular, através da TV, através do rádio, de qualquer desses aparelhos eletrônicos desenvolvidos para captar essas ondas magnéticas que circulam no ar. Também, diz Kardec, o pensamento circula pelos fluidos, podendo também, em alguns casos, ser captado, ser identificado. Então, quando se fala que o nosso pensamento é matéria, é sinal de que, ao pensarmos, nós estamos emitindo ondas, vamos dizer nesses termos, fazendo uma comparação com as ondas do aparelho celular, por exemplo, estamos emitindo essas ondas e que se transportam através dos fluidos, né? E podem ser identificadas por outros espíritos. Ele vai dizer que nesta linha de raciocínio, nós criamos imagens fluídicas e que elas se agregam ao perispírito. Então, ele vai exemplificar uma pessoa que esteja pensando em tirar a vida de outrem. Quando ele cria esse pensamento,
ele cria também uma imagem fluídica que, de certa forma, se entra em contato com o seu perispírito, né? O perispírito se apropria desta imagem, ela pode ser transportada, mas ela pode também ser vista por outros espíritos em relação ao aquele que produziu o pensamento. Então, se alguém imagina ou cogita a ideia em pensamento de tirar a vida de outro, esta imagem dele executando o ato, de ele tirando a vida de outra pessoa, pensando em quem seria essa outra pessoa, ela se molda, ou esses fluidos se moldam e acabam se associando ao perispírito daquele que pensou e podem ser identificados por outros espíritos. Por isso, então, que quando alguém está com uma ideia de causar mal a outra pessoa, ele cria essa imagem mental e ele é assediado por obsessores que identificam nele esta intenção. Como é que se dá essa identificação? Através dessas imagens fluídicas. Se você lê as obras de André Luiz, você verá que André Luiz chamará essas imagens fluídicas de formas pensamento. Então, por isso que eu digo, sempre que nós estivermos estudando algum tema dentro da doutrina espírita, nessas obras mais recentes, embora André Luiz seja já do nosso século XX, mas nessas obras mais recentes e que tragam temas que talvez você tenha alguma dúvida, vamos buscar em Kardec. As formas pensamento citadas por André Luiz nos seus estudos são essas imagens fluídicas citadas aqui por Allan Kardec. E aí ele diz algo que pode até ser um pouco assustador para nós, que todos os nossos pensamentos, a partir do momento que eles ganham esta forma no nosso pensamento, ainda que não sejam expressados, eles são associados a uma imagem fluídica e podem ser vistos por outros espíritos, sejam pensamentos bons ou pensamentos maus. Diz ele também que é a partir disso que o homem consegue, em algum momento, perceber estas vibrações, essas imagens mentais, mesmo estando encarnado. Nós vamos ver mais adiante, ele vai explicar os fenômenos de dupla vista, mas de certa forma, as pessoas que têm uma sensibilidade de ver, de pressentir algo no pensamento de outro, é porque o seu perispírito, a sua alma, consegue sintonizar com o pensamento ou com o perispírito daquela outra pessoa e perceber qual é a sensação. Não é muito difícil a gente imaginar quando, por exemplo, nós encontramos alguém e que essa pessoa está com uma sensação ruim, uma percepção ruim em relação a nós. De certa forma, há uma interferência fluídica no nosso perispírito e a gente se sente mal, sente que ali existe um perigo, que ali existe uma ameaça, ainda que nós não consigamos perceber exatamente o pensamento daquela pessoa, mas de certa forma sentimos uma vibração negativa, uma sensação que nos repele. Quem tem maior sensibilidade, além desta sensação, poderá, nos diz Allan Kardec, em algum momento identificar o pensamento daquela pessoa. E poderá também entrar em sintonia com os espíritos, porque ele irá perceber essa presença fluídica desses espíritos desencarnados, suas intenções e os pensamentos que estejam emitindo. Vejam que aqui essa condição do pensamento vale tanto para encarnados quanto para desencarnados. Assim como eles podem sintonizar com os nossos pensamentos, nós podemos sintonizar com o pensamento dos desencarnados, dependendo se escolhemos bons ou maus pensamentos. Há uma troca fluídica. Mas o que é mais interessante é esta condição como ele diz, as imagens fluídicas, que são verdadeiras fotografias. Então, o fluido cósmico, nessa condição de fluido espiritual, ele vai retratar os nossos pensamentos. O que você estiver pensando agora, se houver algum espírito próximo a você, ele consegue. Claro que isso não é uma circunstância tão simples, o espírito precisa ter uma certa sintonia
contigo, mas ele vai conseguir, ele pode conseguir visualizar o seu pensamento. Ele pode compreender de alguma forma qual é a sua intenção. Kardec deixa bem claro que o fato de alguém pensar em alguma coisa não significa necessariamente que aquilo irá acontecer. E aí ele coloca uma série de fatores. Pode mudar pela ação do livre-arbítrio, por alguma outra circunstância. Não é que ao momento em que o espírito pensou determinado fato, determinada ação, que aquilo necessariamente vai acontecer. Isso explica também muitas situações relativas a processos de adivinhação, por exemplo, em que uma pessoa dita um adivinho, acaba por identificar o que a outra pessoa está pensando. Se ele estiver uma sintonia com um espírito, com um desencarnado, que esteja envolvido com ele nesse processo, que muitas vezes é um processo que visa lucro, que acaba sendo uma forma de ganhar algum dinheiro, tirar algum proveito, ele pode ouvir desse espírito o que é que está materializado fluidicamente no pensamento daquela pessoa e transmitir a este chamado adivinho, que nada mais é do que um médium, e ele dizer qual a informação que ele recebeu. Perceba que o campo de estudo nessa área é muito rico, muito vasto, e que aqui, como eu sempre digo, nós tentamos trazer um convite para que você, junto conosco, faça a leitura e se aprofunde nesses estudos. O importante de nós extrairmos hoje é a ideia de que nossos pensamentos, sim, podem ser visualizados pelo mundo invisível, pelo plano espiritual. E claro, na atmosfera há milhares de pensamentos, assim como há ondas sonoras, assim como há ondas magnéticas circulando por aí, e que capta o aparelho que tiver a sintonia para essas determinadas ondas magnéticas, também os nossos pensamentos estão por aí. E aquele que tiver sintonia com esses pensamentos irá captá-los também. Por isso, cuidemos para que nossos pensamentos sejam sempre elevados, sempre voltados ao bem, porque eles podem, de alguma forma, ser identificados pelos espíritos desencarnados e também por espíritos encarnados, desde que tenham essa possibilidade. Vista espiritual ou psíquica, dupla vista, sonambulismo, sonhos. Esses são os itens que nós vamos estudar, refletir a partir da próxima semana, ainda sob o ponto de vista do perispírito e dos fluidos. Convido a você a continuar no nosso estudo Refletindo Kardec. Aguardo vocês na próxima semana, na próxima sexta-feira, para continuarmos o nosso estudo Refletindo Kardec, e que possamos ter uma semana de muita paz, muita alegria, Jesus esteja no seu lar e lhe traga muitas bênçãos e muita paz. E cuidado, bons pensamentos. Tchau!